Você está ouvindo Na Frequência, o podcast do Hospital de Amor. A cada episódio, discussões sobre assuntos do seu interesse. Inovação, tecnologia, humanização e conhecimento. Na Frequência, Bioética. Em comemoração aos 50 anos da publicação do livro Bioética, uma ponte para o futuro. Você será provocado a pensar conosco sobre o futuro da humanidade. Sintonize-se e construa essa ponte para o futuro. Olá, ouvintes do podcast Na Frequência HA, o podcast de bioética do Hospital de Amor de Barretos. Hoje vamos gravar o episódio número 8, relacionado ao capítulo do livro do Potter, cujo título é O Papel do Indivíduo na Sociedade Moderna. Para discutir este tema juntamente comigo está o médico de família Dr. Marcelo Golbo Júnior e a doutora Maria Eugênia Bodra e a doutora Márcia Freitas. A doutora Maria Eugênia é doutora pela Faculdade de Direito da USP e a Márcia pela Faculdade de Saúde Pública, mas todas, assim como nós, também têm ligações com a faculdade, grupos de pesquisas e com a Faculdade de Saúde Pública e também com a Faculdade de Direito. Muitos somos oriundos também do GPBio, Grupo de Estudos e Pesquisas em Bioética e Biodireito da Faculdade de Direito da USP, e iremos fazer uma ponte entre o que Potter escreveu há 50 anos sobre o papel do indivíduo na sociedade moderna e algumas reflexões do tempo presente. Eu gostaria de iniciar o podcast de hoje dizendo que eu estou aqui com 3 livros recentes e que já tratam de reflexões filosóficas ou bioéticas sobre o coronavírus e questões trazidas pela pandemia. Tem um livro do Boaventura de Souza Santos chamado O Futuro Começa Agora, né? E tanto ele quanto Mohan, que é o autor do outro livro que eu estou aqui, e o Harari, falam que o século XXI, ou o novo milênio, começou com a pandemia. E, embora não seja esse o objeto deste capítulo do livro, ou do que nós iremos tratar, como diz Boaventura de Souza Santos, a cada momento o vírus entra na conversa. É impossível ter uma conversa hoje sem pensar no que nós estamos vivendo, né? E relacionando isso ao capítulo, né, Mohan, no seu livro, um livro que ele escreveu recentemente, às vésperas de fazer 100 anos, o título é Hora de Mudarmos de Vida, as lições do novo coronavírus. Então, Edgar Morin vai dizer o seguinte: em 2020, o mito ocidental do homem, cujo destino é tornar-se senhor e dono da natureza, desmorona diante do coronavírus. Por outro lado, o Boaventura de Souza Santos também traz algumas analogias entre o que aconteceu há 100 anos e o que está acontecendo agora. E a principal diferença, se naquela época nós tínhamos o rádio como um disseminador de notícias e informações, hoje nós temos uma sociedade totalmente digitalizada e que traz, junto com as questões limitadoras do isolamento social ou de precauções sanitárias para não disseminação do vírus, também aspectos das diferenças sociais entre as pessoas. Então, aqueles que têm maiores possibilidades e podem trabalhar de casa, têm trabalhado ainda mais e se isolado ainda mais. E aqueles que não têm tantas possibilidades são mais expostos e ainda mais limitados em razão das restrições da pandemia. Nós não conseguimos nem imaginar os reflexos disso nas novas gerações e naqueles que não têm acesso a bens culturais, educação e tantas outras possibilidades que a tecnologia permite a algumas pessoas mesmo estando em casa. E aí eu gostaria de iniciar essa discussão ouvindo a Maria Eugênia sobre um ponto que o Harari traz no seu livro Notas sobre a Pandemia, que
são algumas lições para o mundo pós-coronavírus. Eu até acho que o tema pós-coronavírus é um tema que nós vamos precisar discutir aqui no hospital, porque tendo como pano de fundo a sua formação, as questões que você trabalha em justiça global, Maria Eugênia, eu gostaria que você refletisse sobre o que ele coloca, que foi essa questão da cooperação internacional em termos históricos. Se nós pensarmos em 50 anos, o que foi a criação da Unesco depois da Segunda Guerra Mundial, né? O que foi a expectativa com essa criação de um espaço para um fluxo livre de ideias e cooperação entre países, e como fica a realidade de uma pandemia diante da ausência de alguns controles ou de alguns poderes de controles da Organização Mundial da Saúde. Onde estamos do ponto de vista normativo em saúde global? Obrigada, Henrique. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês todos, tá? Eu acho excelente essa sua reflexão e essa pergunta, e eu acho que ela dialoga diretamente com a provocação que o Potter coloca também no capítulo 8, porque ele tem uma preocupação com a sobrevivência, né, do ser humano e da coletividade, que passa pela compreensão de que existem assuntos que precisam ser, que a gente precisa trabalhar a interdisciplinariedade, que a gente precisa trabalhar a participação social para construir consensos com base em valores humanos, para que a gente consiga aí, então, construir esse ambiente propício para uma vida saudável e produtiva, que é o que ele defende, né? Eu acho que dialoga muito claramente com a OMS, com o conceito de saúde da OMS, né? De que a saúde é um bem-estar amplo, físico, é um estado de saúde físico e mental amplo e que não está restrito simplesmente à ausência de doença. Então, eu acho que existe uma afinidade muito grande entre as preocupações que o Potter tinha com um certo consenso que surge na Organização Internacional da Saúde, do Comércio, da ONU, no sentido de que a gente tem que proteger determinados valores essenciais à dignidade do ser humano, para que a gente possa sustentar a vida na Terra, né, de uma forma a manter a paz, enfim, a proporcionar desenvolvimento, a proporcionar uma vida digna a todos, né? Eu acho que existe um diálogo interessante aí. Eu acho, Henrique, que considerando o contexto que a gente vive hoje e essas falas que você trouxe, a questão das vacinas é muito emblemático, né? E eu acho que é um caso que é bem interessante da gente analisar sob essa perspectiva que você coloca, tanto do Boaventura como do Edgar Morin, né? Se a gente parar para pensar, hoje a gente vive uma escassez de vacinas no mundo que não é necessária de estar acontecendo, não necessariamente precisaria estar acontecendo, né? Existe uma tecnologia, existe mais de uma tecnologia, né, que os países como Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha detêm, que poderia estar gerando uma produção gigantesca de vacinas caso esses países tivessem se comprometido com uma suspensão de patentes e com uma transferência dessas tecnologias de uma forma intensa, né, aproveitando toda a capacidade produtiva global. A gente poderia estar num outro estado nesse momento, a gente poderia estar utilizando a capacidade produtiva de Brasil, Canadá, outros tantos países que precisam receber, mas que dependem de receber essa tecnologia, né? Não só da quebra de patentes, né? Que isso é importante. A gente não basta quebrar as patentes, a gente não tem a capacidade de produzir essa tecnologia com base numa engenharia reversa. A gente precisa receber orientações, né? Uma transferência dessa tecnologia para conseguir produzir. E se isso tivesse acontecido, nós provavelmente estaríamos numa outra situação, né? Milhares de mortes talvez não tivessem sido ainda evitadas, mas seriam evitadas em breve, né? A gente teria uma outra perspectiva no Brasil, na Índia, na África, né? Eu acho que é importante, do ponto de vista global,
na África, tem profissionais de saúde que não estão vacinados, né? Na Índia e no Brasil também, né? Nós estamos vivendo uma situação que é um desastre. Então, é muito interessante refletir sobre isso nesse momento, né? Para colocar uma palavra positiva aqui, mas é interessante refletir porque nós temos, e aí o Potter coloca sobre a necessidade da gente desenvolver as humanidades, mas nós temos essas humanidades desenvolvidas para lidar com este assunto específico, né? Nós temos Carta de Direitos Humanos, nós temos aí uma série de autores produzindo na linha da bioética, uma série de princípios norteadores sobre distribuição e produção de vacinas, sobre alocação de recursos, sobre critérios, sobre prioridades. Eu entendo que a gente tem teoria suficiente, não nos falta critérios de justiça para distribuir. A gente sabe que os mais vulneráveis têm que ser protegidos, que os profissionais de saúde de todos os países têm que vir em primeiro lugar, enfim, isso tudo, eu acho que não existe muito dissenso. A nossa questão nesse momento é que nós estamos vivendo uma volta dos nacionalismos exacerbados, na minha opinião. Né? Quando a gente vê, por exemplo, uma carga na China que é desviada, né, no aeroporto, né, que estava sendo destinada de um país e vai para o outro porque um governo se apropriou e comprou aquela carga e aquilo foi... E aí, né, países que têm quantidades de vacina que são 3 vezes o número da população desses países, e compraram 3, 4 vezes a necessidade de vacina, e outros países que não têm nem profissionais de saúde vacinados, a gente vê que, enfim, nós não estamos conseguindo aplicar essas teorias, ou seja, não nos faltam teorias, né? Nos faltam possibilidade de aplicá-las ou vontade política de aplicar, especialmente dos países que hoje dominam essas tecnologias. Isso está muito evidente, né? Eles estão pagando o preço de muitas mortes, que acho que era algo que no mundo multilateral, quando o mundo construiu, né, tratados na ONU, imaginava-se que a gente, de uma certa forma, nós como humanidade, talvez tivéssemos entendido que a vida vem antes, né, e que determinados valores têm que ser garantidos porque a vida vem antes de determinados interesses. E isso não está, na verdade, se refletindo na prática. Interesses econômicos, geopolíticos, né? Uma volta desse nacionalismo exacerbado e estão prevalecendo sobre esses pactos que a gente firmou, né? Se a gente olhar para o TRIPS, no próprio TRIPS, prevê a flexibilidade do TRIPS nos casos de emergência de saúde pública. Então, a gente tem mais do que regras filosóficas e valores, a gente tem direito internacional que garantiriam, que deveriam, na verdade, garantir a todos os países do globo o acesso igualitário a essas vacinas num caso de pandemia, porque nós não estamos tratando de uma situação, nós estamos tratando de pandemia. E eu acho que, assim, mais interessante ainda, tá? Eu diria assim, é o fato de que não se sabe, né, quais variantes vão ser produzidas ao longo desse período em que a maior parte da população não está sendo vacinada. Então, na Índia estão sendo produzidas novas variantes, no Brasil estão sendo produzidas novas variantes, e nós não sabemos se essas variantes vão ser detidas por essas tecnologias que já foram desenvolvidas, ou seja, essas variantes podem até mesmo ameaçar a população dos países detentores das tecnologias, porque a gente não sabe que tipo de variante vai ser produzida até que essas tecnologias cheguem a todos, né? Então... na verdade, inclusive esse é o ponto que tem feito os países redistribuírem estoques de vacinas, porque perceberam que a ameaça não é externa, ela é real e concreta. Enquanto a epidemia não for controlada no mundo inteiro, o risco existe dentro de casa, né, dentro dos países, seja o nível de vacinação que for das pessoas.
eu gostaria de voltar num ponto que você mencionou e que também é colocado pelo Yuval Harari, que é essa questão da cooperação, porque ele responde da seguinte forma a uma indagação, né? Se a cooperação entre os países pode sair fortalecida como resultado dessa crise. E ele coloca que a grande vantagem que nós temos sobre o vírus é nossa habilidade de cooperar de forma efetiva. E de todas as formas de cooperação, diz ele, o compartilhamento de informação é provavelmente a mais importante, né? Pois não se pode fazer nada sem informações precisas. Não é possível desenvolver remédios e vacinas sem informações confiáveis. Na verdade, até o isolamento depende da informação, né? Então, ele coloca todos esses pontos e num outro momento, ele vai trazer a questão do quanto nós assistimos ultimamente a um uso completamente desvirtuado, né? Um uso perverso da informação, que, na verdade, foi utilizada para piorar o cenário pandêmico, né? Para gerar desinformação, gerar confusão e, na verdade, fazer com que a situação se deteriorasse de uma forma muito mais rápida e nós estivéssemos hoje num cenário muito ruim, como estamos, sobretudo aqui no Brasil, né? E aí a minha pergunta, Maria Eugênia, olhando para a Organização Mundial da Saúde, né, eu me lembro até que no início de 2020 eles demoraram um pouco para declarar a pandemia e muitas vezes nas reuniões eles chegam a enunciados, a documentos muito bem elaborados e quando nós estudamos esses documentos, vemos que são, de fato, guias seguras para a ação, mas eu fico me perguntando se não seria o caso de se transformar a Organização Mundial da Saúde para que ela tivesse mais enforcement, né, das suas decisões. Ou seja, que não fosse apenas um organismo nos moldes atuais, mas realmente um organismo supranacional que desse conta de tudo isso que nós falamos aqui, né, e que tivesse um cunho regulatório, né, e gerasse maior equidade no acesso a bens de saúde, sejam vacinas, medicamentos, né, e que também colocasse essas questões na mesa e gerasse uma redistribuição entre os países, porque o que essa pandemia fez foi só jogar luz sobre um problema que sempre existiu, que é a desigualdade de acesso à saúde. E vários países já viveram isso em outras epidemias, em outros problemas que não chegaram nos níveis atuais e por isso não geraram uma reação, e na verdade sempre foram abandonados. Então, eu gostaria de te ouvir, depois já passar a palavra para a Márcia, sobre essa questão de enforcement ou normatividade, seja da Organização Mundial da Saúde ou de algum outro órgão que evitasse uma situação tão complexa como a que nós estamos vivendo atualmente. Olha, Henrique, já há alguns anos se discute, né, uma reforma da OMS, que tipo de reforma seria necessária, se ela não deveria ter dentes, né, que é um pouco, alguns usam esse termo. E eu acho, assim, que quando a gente olha para a OMS, ela tem tantos desafios internos, né, a gente tem uma série de questões, a OMS, e aí vai longe, não daria nem muito tempo para entrar, mas a gente tem problemas de financiamento, a OMS é muito direcionada por financiamentos voluntários indicados para determinados programas, né? Os grandes financiadores da OMS são Estados Unidos, Japão, e algumas entidades como Bill e Melinda Gates, né? Então, hoje, entidades como Bill e Melinda Gates têm mais poder do que muitos estados, né? Eu acompanhei algumas reuniões
entre estados, quando eu participei de um programa de formação lá em Genebra, eu participei de algumas reuniões entre diplomatas. Gente, a desigualdade é uma coisa impressionante, né? Tem países africanos que têm um diplomata para participar de 30 reuniões ao mesmo tempo, e os Estados Unidos têm um prédio gigantesco em Genebra, construído inteiramente com materiais importados dos Estados Unidos. Tudo lá veio dos Estados Unidos, o tapete, a luz, a tomada. Então, assim, isso para ilustrar para vocês que a OMS, ela é um reflexo do que é o nosso mundo, né? Um mundo extremamente desigual, né? E eu já achei interessante que o Tedros reconheceu a necessidade da quebra de patentes. Eu achei isso uma posição interessante do diretor-geral da OMS, né? Agora, você pode ver, na OMC, para que as negociações de uma suspensão de patentes caminhassem, a gente dependia de um consenso que também não aconteceu, e o Biden chegou a acenar com essa possibilidade. Então, é muito difícil, Henrique, eu não sei se existe um desenho, tentando responder a sua pergunta, eu não sei se existe um desenho institucional que por si só garanta, traga essa equidade que a gente precisa, entendeu? Eu acho que nem na União Europeia, né, Maria Eugênia? Exato. Onde eles conseguem equalizar e direcionar de uma forma muito homogênea uma série de condutas em saúde. Isso não foi possível durante a pandemia, né? Então, realmente é um desafio se nós pensamos num organismo internacional como a OMS. A Márcia, acho que gostaria de comentar também sobre esse aspecto. É só que eu discordo de você, Henrique, que essa distribuição de pinga-pinga, né, de pouquinhas vacinas doadas aí por países que têm vacina em sobra, não foi, acho que muito claramente, não foi por causa de uma preocupação com as variantes. É claro que o mundo está preocupado com as variantes, mas essa distribuição foi muito claramente por uma questão de diplomacia e de soft power, assim. Então, se eles estivessem preocupados realmente com as variantes, eles não estariam vacinando adolescentes e deixando de vacinar os médicos africanos. E deixando, entendeu? Então, se a preocupação fosse realmente as variantes, eles estariam seguindo um pouco mais do que o Tedros falou da Organização Mundial da Saúde. Mas a gente vê que é uma questão de soft power, porque o Biden começou a agir quando ele viu que a China já estava tomando conta do cenário, porque a China estava fabricando vacinas para os países em desenvolvimento e, de repente, o Biden estava perdendo espaço dentro do próprio quintal dele, que é a América Latina, né? Então, assim, para mim foi muito mais uma questão de soft power e de influência e de não querer perder esse espaço muito importante nesse momento que, de repente, Estados Unidos estava, né, ainda mais depois desses 4 anos de Trump, né, daquela coisa de America First, não pensar mais no resto do mundo, eles estavam vindo de um momento que eles estavam ficando meio isolados no planeta, então, e de repente eles viram que está abrindo muito espaço para a China, que virou a grande concorrente deles, e agora a Índia também virou a maior fornecedora, sempre foi, né, a maior fabricante de vacinas do mundo, tanto a Índia quanto a China, a Índia em primeiro lugar, a China logo em seguida, e de insumos farmacêuticos no geral, né, desde EPI, máscaras, etc., até insumos mesmo para produzir vacinas, medicamentos, etc., então os Estados Unidos estava perdendo terreno. Mas você vê, se a preocupação deles fosse variante, eles não teriam mandado 3 milhões de doses que eles próprios descartaram, porque teve um problema na fábrica, né? Então, enfim, as variantes preocupam sim, mas eu acho que o motivo essencial da ação não foi esse. E aí, voltando para Potter, na verdade, eu acho que o diagnóstico lá de 1970 está certíssimo e super atual. Tanto o Potter quanto o Beauchamp e Childress falavam isso, quanto o Savulescu fala isso. A nossa moralidade não está preparada para o que nós precisamos para o presente e para o futuro. Então, assim, não adianta a gente ter um monte de legislação, a gente ter estudos de bioética, a gente ter um monte de coisa, se a gente não teve uma mudança mais profunda nas mentalidades e nessa moralidade comum social. Porque na hora que o que a gente está vendo nessa pandemia, infelizmente, é tudo o contrário de tudo que a gente sempre falou. Então, quando chega um momento de crise, o que a gente viu acontecer? Nacionalismo. A gente viu aquele pensamento de farinha pouco, meu pilão primeiro. Então, o que a gente viu acontecer aqui não foi tudo que a gente fala que, olha, saúde coletiva, a gente tem que pensar de forma coletiva, inclusive de forma global, porque o vírus não conhece fronteiras, etc. Na hora da crise, o ser humano e as sociedades e os países se comportaram daquela mesma forma ética lá antiga.
Então, assim, a gente viu que a gente não teve uma mudança profunda que a gente precisava ter, e é isso que a gente sempre fala, aliás, quando fala, olha, a gente teve o desenvolvimento da bioética a partir dos anos 60, 70 nos Estados Unidos, a gente teve reforma sanitária no Brasil, criamos o SUS, a gente teve reforma psiquiátrica, que maravilha, pelo mundo inteiro, mas essas coisas não acompanharam a mudança real na mentalidade, assim, na moralidade comum da sociedade. Então, você tem, às vezes, avanços enormes, mas você vê que as coisas têm dificuldade para serem aplicadas, principalmente diante de um momento de crise, diante de um momento de falta de recursos e tudo, porque a gente não mudou. A gente mudou as nossas leis, a gente criou áreas de estudos, a gente tem um desenvolvimento científico fantástico, mas a gente não mudou, a gente não está preparado para esse futuro. A gente ainda está, como diz, né, o Savulesco e o Pearson, inadequado para o futuro. A gente não está conseguindo pensar nem no presente, imagina o futuro de sobrevivência humana, que era a preocupação do Potter. Se a gente não mudar essa moralidade comum que está regendo as nossas ações, inclusive ações de política pública, de gestão, a gente não vai caminhar para frente. E aí a gente vê, por exemplo, a bioética, que maravilha, se desenvolveu muito profundamente nos Estados Unidos, chegou o governo Trump, fez o que com a comissão de bioética, comissão presidencial de bioética, acabou com a comissão porque ele não estava afim de dividir poder. Ele não tem muita ligação com essa coisa de tomar decisões de políticas públicas baseadas em evidências científicas. Então ele acabou com a comissão de bioética e simplesmente deixando de nomear os membros. E aí você fala, mas foi o país que instaurou tudo isso? Mas porque você vê que, na verdade, a gente não está com a moralidade pronta para esse desenvolvimento maravilhoso e formidável que a gente criou. Então a gente precisa ainda ter o que o Potter chamava de evolução cultural, né? O que Beauchamp e Childress, o que Pearson e Savulesco falam de melhoramentos na moralidade comum. Está faltando isso. Eu acho que esse é um ponto essencial, né? O Henrique queria falar alguma coisa, mas eu queria, na verdade, voltar ao Potter, viu? Não, então, eu acho interessante você trazer tudo isso e trazer autores atuais para comentar os aspectos do Potter, Márcia. E quais são as propostas para isso? Para se criar uma nova moralidade? Porque eu, por exemplo, tenho lido muitos textos de sociologia, educação, e acho que num cenário extremamente comprometido, como é o cenário brasileiro, se nós olhamos para os dados de quantidade de pessoas que não frequentam escola quando deveriam frequentar, que não têm acesso a bens culturais, que não são capazes de uma série de desenvolvimentos, digamos assim, em razão do alijamento de uma trajetória escolar como deveria ser, que gerasse uma autonomia, uma emancipação tanto intelectual quanto social e financeira também, né? Porque essa autonomia ela é múltipla e ela realmente dá uma solidez para que esse indivíduo adulto possa depois se desenvolver ainda mais, né? E ter liberdade na sua vida, no mundo. Quando eu vejo tudo isso comprometido e ainda mais comprometido em razão das questões sociais postas pela pandemia, pensar em como empoderar nesse âmbito de moralidade que você coloca. Eu gostaria de te perguntar quais são as propostas dos autores atuais e qual é a sua leitura dessas propostas diante de um cenário ainda mais comprometido, né? A humanidade tem solução, Márcia? Olha, eu vou fazer uma resposta muito grande, talvez, porque eu quero realmente voltar no Potter. Eu acho, aliás, assim, eu queria elogiar desde o início do podcast a iniciativa de trazer o livro do Potter para a discussão, que é um livro histórico, né, fundamental, né, de base, que eu digo assim, em bioética, e que ele fica um pouco mal esquecido, um pouco mal interpretado, e ele, na verdade, é extremamente atual. Então, eu queria voltar um pouco no Potter. Eu acho que ele dialoga muito com autores
seja autores que vieram logo depois dele, seja autores atuais, e ele tem tudo a ver com nossos problemas hoje, e propostas, assim, não faltam, né, das mais radicais às mais conservadoras. Então, a gente tem um mundo interessante para poder discutir. Eu acho que tudo isso traz discussões muito interessantes, né? Não só falando desse capítulo específico, né, o capítulo 8º, se não me engano, que a gente está, né, se propondo a discutir aqui, mas eu acho que até para interpretar ele, eu teria que voltar atrás no próprio livro em si e nas que eu diria que são as grandes linhas guias, assim, do livro. Então, eu acho que, além do Potter propor, né, a disciplina, a área da bioética, como uma ponte interdisciplinar para lidar com os problemas do presente e do futuro de uma forma a trazer um guia para a ação, assim, para a gente produzir um conhecimento que realmente leve a um bem social, a sobrevivência da espécie e um melhoramento, assim, na qualidade de vida das pessoas. Além dele propor bioética, eu acho que ele trata de 4 coisas que são super importantes e ultra atuais, né? Primeiro é qual a ciência que a gente quer. Então, e aí você vê autores, até hoje essa discussão está quente e é mais do que necessária. Então, a gente está vendo, por exemplo, o Savolesco e Pearson falam muito disso, a ciência que a gente tem hoje, ela não está sendo uma ciência que, e nem a época, a ciência do Potter também, é isso que levou o Potter a escrever esse livro, né? A ciência daquela época, a ciência de hoje, do mesmo jeito, até hoje, né? Ela não está sendo uma ciência voltada para o bem social, para produzir um conhecimento que se traduz em bem social. Ela está sendo uma ciência elitista, de certa forma, está sendo uma ciência que às vezes até contribui para o aprofundamento dessas desigualdades, está sendo uma ciência, quando a gente pensa na parte de financiamento de pesquisa, uma pesquisa que está, não raro, enviesada por questões econômicas. Então, assim, fazer pesquisa que dê dinheiro, que dê retorno financeiro, e não uma pesquisa que seria melhor para as pessoas. Então, já, né, coloco essa questão do Potter, mas, por exemplo, você vê aquela discussão que a gente tratou muito, né, o texto do Gray e Gigerenzer, lá do Instituto Max Planck, né, há 10 anos atrás eles refletiram sobre a questão da informação, e aí já me leva para o ponto 2 do Potter também, a questão da informação, que as pessoas estão muito pouco informadas, e isso atinge não só, né, tende-se a pensar, por exemplo, na área da saúde, que seriam só os pacientes, mas quando você vê os profissionais de saúde estão mal informados, a sociedade no geral, como isso é tão atual nesse momento agora de pandemia, que a gente está vendo aí coisas como cloroquina, ivermectina. Então, as pessoas estão mal informadas, há uma dificuldade enorme dos profissionais em ler evidências de ciência, mas, enfim, qual a ciência que a gente quer? Então, essa questão do financiamento, por exemplo, quando a gente olha aqueles dados que Gigerenzer e Gray trazem sobre Me Too drugs, que são Me Too drugs, são drogas que são a mesma coisa de outras drogas que já existem. Então, a indústria ou as universidades, enfim, geram novas patentes, mas essas patentes simplesmente não se traduzem em nada de útil para a sociedade ou para o ser humano, porque são coisas que já existem. Então, exemplo clássico, né, virou um exemplo clássico, o omeprazol da AstraZeneca, né, que era a maior patente da AstraZeneca, chamado Prilosec na época, né, o nome fantasia era Prilosec, rendia $6 bilhões por ano para a AstraZeneca, a patente ia cair. O que eles fizeram? Eles inventaram o Nexium, esomeprazol, vendendo aquela ideia como se o esomeprazol fosse muito melhor que o omeprazol. O problema da Me Too Drug é que a gente só descobre que é uma Me Too Drug anos depois, então depois que o prejuízo já está feito, né? Então, era na verdade uma Me Too Drug, eles gastaram um dinheirão em publicidade para vender esomeprazol, o Nexium, sistemas de saúde gastaram dinheiro comprando uma droga muito mais cara, sendo que o genérico já estava disponível do omeprazol, anos depois para descobrir que era um caso de Me Too Drug. Então, uma droga que era a mesma coisa, tomar omeprazol, esomeprazol é a mesma coisa do ponto de vista clínico do paciente. E então, assim, aí você vê se foi uma pesquisa desenvolvida para um novo medicamento que gerou uma nova patente que, na verdade, não agrega nada no conhecimento científico e nem melhora nada a vida de ninguém. E aí pesquisas que às vezes poderiam resolver muito a vida das pessoas não são feitas ou são paralisadas porque não tem interesse financeiro. Então, você quer exemplo melhor do que a gente, nesse momento de pandemia, olhar para trás e ver que todas as pesquisas com SARS-1, né, e MERS foram paralisadas porque deixaram de ser interessante do ponto de vista financeiro, porque aquelas pandemias acabaram, aquelas epidemias, né, o pico daquelas epidemias acabou, ninguém ia mais vender medicamento nenhum para SARS, sendo que o negócio acabou.
E aí a gente parou com todas as pesquisas, mas a gente saberia muito mais sobre SARS-CoV-2 hoje se a gente não tivesse parado as pesquisas da SARS. E a gente paralisou tudo por falta de interesse financeiro, porque só dá dinheiro que está podendo vender medicamento, etc., né? Então, você vê uma necessidade muito grande, acho que em primeiro lugar, assim, de outras formas de financiamento que não sejam só nesse sistema capitalista de produtividade, de gerar produtos que gerem lucro. Então, assim, financiamento público, financiamento de outras formas, né? Acho que hoje a gente tem formas muito inteligentes, muito interessantes de pensar inovação que não só ligada à questão de patente, ou só ligada, né, a essas formas mais tradicionais, ou não só ligado também ao financiamento público. O financiamento público eu acho importantíssimo, inclusive para o desenvolvimento de ciência básica, essa ciência que não está interessada em produzir produtos para o mercado, né? Mas, enfim, então, a discussão do qual a ciência que a gente quer, eu acho que ela é mais urgente do que nunca. A gente devia estar buscando uma ciência que é melhor para o ser humano, uma ciência que vai resolver os nossos problemas, e não simplesmente uma ciência que acaba sendo voltada para outras coisas, porque se a gente deixar tudo do jeito que está, acaba que vai acontecer isso, vai ser uma ciência que vai aprofundar desigualdades, que não vai resolver o problema do ser humano, se a gente não se inclinar sobre isso. É o ponto 2 do Potter, que eu acho, assim, dos maiores, dos melhores, que é o conceito dele de sabedoria, que é o conhecimento de como usar o conhecimento para o bem social. Eu acho o conceito dele de sabedoria do melhor, e ele é encaixado com esse número 1, porque, por exemplo, aí eu acho que você vê a necessidade da bioética, aí você vê a necessidade de entender metodologia de pesquisa, por exemplo. Então, a gente tem nessa pandemia, como você falou aí, né, o Harari estava falando de um mundo, né, o Boaventura Santos, de um mundo mais digitalizado e tudo, tão moderno, cheio de informações, mas a gente tem informação em excesso, mas a gente tem compreensão em falta e a gente tem diálogo em falta. Então, o que acontece? Digamos assim, os profissionais de saúde que estão lá na prática, e acho que não é culpa deles, eles podem entender muito, por exemplo, um cardiologista entender muito de cardiologia, mas ele não entende de produção do conhecimento científico, ele não entende de bioética. Então, vamos colocar uns exemplos práticos para o que eu estou querendo dizer aqui. Por exemplo, eu acho que a gente tem essas duas vertentes, em primeiro lugar, assim, pensar em questões éticas e pensar em metodologia de pesquisa. Então, a gente está vendo essa confusão de ivermectina, de cloroquina, não sei o que, tararé. Claro que existe um viés político, infelizmente, a pior coisa do mundo é misturar política partidária com política de saúde, isso infelizmente ocorreu, mas eu acho que além da questão política, existe uma questão de realmente de falta de sabedoria, falta de como manejar esse conhecimento, falta de uma certa ignorância mesmo sobre tanto bioética quanto sobre metodologia de pesquisa. Aí eu já daria uma sugestão, que a gente tem que incluir essas coisas nos currículos das escolas até, e das universidades, trabalhar isso de forma muito mais séria, mas acho que até desde antes das universidades também, porque é interessante que a população, no geral, saiba minimamente como entender esse mundo da ciência, né? Então, o que adianta? Um menino sabe tudo de química, biologia, mas ele entende muito da técnica, mas ele não sabe como usar o conhecimento. Então, dando exemplos aqui, você tem... Não entender de metodologia, por exemplo, te faz não conseguir abrir um artigo científico e entender logo de cara que aquele desenho de estudo não serve para comprovar aquele tipo de objetivo que a pessoa está colocando. Então, esse foi um grande problema que a gente viu com essas drogas aí. Então, por exemplo, não saber que um estudo observacional não serve para verificar efeito de intervenção medicamentosa, intervenção de qualquer tipo, né? Exercícios, alimentação, etc. E o que a gente mais viu nessa pandemia, o que a gente mais vê, é estudo observacional tentando comprovar a coisa que não dá para comprovar via estudo observacional. Quando o cara não entende isso, ele simplesmente bate o olho e fala, olha, foi publicado, é científico, e ele acha, isso é um saber científico. Então, ele pode até ter uma ideia de fazer uma prática baseada em evidência, só que ele não sabe ler as evidências. Porque, infelizmente, a gente tem muito conhecimento mal feito também. A gente tem muito artigo ruim. E aí, em primeiro lugar, a pessoa já não sabe ler essas evidências. Em segundo lugar, você pode ter uma evidência, dando um exemplo aqui, um medicamento, aí, né, quando a gente pensa qual é a ciência, a gente tem que pensar qual é o desfecho primário. O desfecho primário é aquele que é mais interessante para o paciente, o que é mais interessante para a sociedade. Então, vamos pegar lá uma pesquisa, vamos dizer que eles colocaram um desfecho primário, digamos, correto, assim, né,
que ainda tem a questão dos pré-prints que o Henrique está falando aí, que o pessoal também não sabe entender muito bem a diferença de um pré-print para um artigo já publicado, né? E conseguir ler mesmo esse pré-print, né? Mas, por exemplo, pegar a questão de um medicamento, que não estava falando, o desfecho primário dele foi redução de dias de internação. Isso é um desfecho primário interessante para um paciente, claro, você quer ficar internado menos dias, né? E aí você faz a estatística toda, você encontra que, sim, há correlação entre o uso daquele medicamento e a redução em 1 dia de internação. Aí você fala, bom, isso é interessante para o paciente, até que o desfecho primário foi correto aí, porque ainda tem pesquisador que coloca o desfecho primário que não é o mais importante para o paciente, então começa essa confusão de novo, né? Qual é a ciência que a gente quer? O cara coloca como desfecho primário redução de carga viral. Você fala, que lindo, o cara morreu com uma carga viral mais baixa. Isso não serve para nada para o paciente. A gente tem que pensar desfechos que realmente interessem para o paciente, né? Então, assim, a questão da Anitta, por exemplo, né? A Anitta reduz a carga viral, mas não melhora em nada, em absolutamente nada, o quadro clínico das pessoas. Então, para que tomar um medicamento que lindo, ele morreu com uma carga viral menor, né? Mas ele não teve nenhuma melhora clínica. Então, a gente tem que pensar qual é o desfecho correto que a gente está pensando para as coisas, né? Mas, bom, colocaram o desfecho correto aqui, o medicamento que reduz 1 dia de internação. Vamos pegar aí na Covid, às vezes a gente tem uma população mais jovem, quando fica internada 30, 40 dias, vamos pegar 30 dias aí. Reduzir 1 dia, aí a gente olha dos pontos de vista diferentes. Olha a importância, eu já entro no ponto 3 do Potter, que é a questão da interdisciplinaridade, né? A importância de você olhar uma questão sob vários pontos de vista ao mesmo tempo. Então, quando você fala com o paciente assim, cara, eu tenho um remédio aqui que ele vai te tirar 1 dia do hospital, 1 dia antes do hospital. Você quer tomar? Óbvio que eu quero tomar. Se eu sou o paciente, eu vou falar, eu quero tomar, eu quero ficar 1 dia a menos no hospital, Deus me livre, esse sofrimento aqui. Só que o remédio custa 50 mil reais. Aí você vai falar com o gestor público, ele vai falar, olha, me desculpa, cara, eu não vou pagar 50 mil reais por pessoa para reduzir 1 dia de internação em 30. Porque cada dia de internação me custa, sei lá, R$ 1.500, só esse medicamento me custa 50 mil reais, eu posso usar esses 48,5 mil reais de outra forma mais útil nessa pandemia. Mas e se a gente chega e começa a ter outros pontos de vista? Mas se a gente chega num ponto como que a gente está, que a gente não tem leito, e não ter leito, assim, as pessoas não entendem, né? Leito não é só ter uma cama, né? Leito é ter profissional. Não é enfiar uma cama, qualquer um enfia um colchão a mais ali no hospital. O problema do leito não é a cama em si, é você ter remédio, é você ter insumos, é você ter, antes de tudo, profissionais treinados e capacitados para usar, administrar aquele leito, né? Então, você está numa situação que nem a gente está agora, que a gente não tem leito, tá faltando tudo. E aí você fala, esse medicamento aqui pode reduzir 1 dia de internação, considerando que a gente tem internado centenas de milhares de pessoas nesse momento. Se todas reduzirem 1 dia de internação, talvez a gente tenha leito para quem está precisando de leito e está morrendo porque não tem leito. Será que vale a pena gastar 50 mil pau? Aí quem sabe? Então, olha a complexidade. E essa decisão, a gente não pode deixar para o pobre coitado do médico que está lá com a caneta na mão, no meio de uma emergência, para tomar uma decisão correndo. Essa decisão tinha que ser debatida de forma extremamente ampla, porque não é só uma questão médico-biológica ali daquele paciente, é uma questão muito maior do sistema de saúde. A gente pensar isso, o quanto vale usar um medicamento extremamente caro, se fosse num contexto normal, acho que seria fácil dizer que não vale a pena diminuir 1 dia de internação em 30 de um jovem que tem uma baixa possibilidade de pegar uma infecção ali, etc., não vale a pena. Do ponto de vista do paciente, valeria. Do ponto de vista do gestor, não. Mas e se a gente está numa situação extrema como agora, que às vezes a liberação de um leito 1 dia antes poderia salvar sei lá quantas vidas? Então, a gente tem que conseguir ver que as situações não são só, assim, as situações não são estritas, a gente não consegue resolver problemas complexos, e olha a complexidade dos problemas que a gente tem nessa pandemia, se a gente tiver um olhar único. Então, né, a gente teve essa divisão aí, após Descartes, do conhecimento, explodiu, né, de biológicas, de humanidades, de tudo, que antigamente, mas o conhecimento é uno, né, antigamente, na antiguidade clássica lá, o médico era o filósofo, e era o político, e era o gestor, era tudo ao mesmo tempo. A gente dividiu, super especializou esse conhecimento, claro, porque agora o conhecimento se expandiu mesmo, então ninguém consegue dominar tudo ao mesmo tempo, mas a gente precisa reunir isso, como o Potter fala, fazer essas pontes com discussões interdisciplinares, porque os problemas acabam demandando uma coleção de saberes.
para a gente conseguir resolver os problemas complexos de hoje. A gente não pode mais lidar só com essa questão de abrir uma gavetinha. A gente tem que acessar questões muito maiores. E aí eu lembro, né, pegando um autor que é muito anterior a Potter, que é o McBurnett. Esse cara aqui, ele, não sei se vocês conhecem, é um dos maiores cientistas da história, foi prêmio Nobel de 1960. Esse livro dele, História Natural das Doenças Infecciosas, é de 1940. E aqui, em 1940, ele falava uma coisa que é essencial para o mundo hoje, que a gente ainda tem dificuldade de pensar isso. Em 1940, 30 anos de Potter, o cara estava falando um negócio que o Potter falou. O que é? Ele é médico, né, o McBurnett, Macfarlane Burnett, Frank, na verdade, o primeiro nome dele, mas ele é conhecido como McBurnett, australiano. Ele colocava, a gente não pode olhar para uma infecção, para uma doença infecciosa, como a Covid-19, por exemplo, e olhar só os mecanismos dentro do paciente. Então, o infectologista olhar ali só dentro do paciente e olhar aquela coisa micro, né? Então, como a proteína do vírus se liga com a proteína da célula e cria a infecção e não sei o quê, a gente tentar desenvolver um medicamento ali, a gente tem que pensar isso, claro, mas a gente não pode pensar só assim, a gente tem que ter, e o Potter fala isso o tempo inteiro, a gente tem que abrir o pensamento, pensar de uma forma um pouco mais ampla. E o que o McBurnett falava? É essencial a gente verificar a ecologia do vírus. Então, não só o biológico dentro de nós, a bioética fala isso, não só o biológico dentro de nós, mas a bioética é o biológico ao nosso redor. O que está acontecendo que nós estamos ficando doentes? Pensar de uma forma maior. Por que a gente está tendo mais spillover? Spillover, para quem ouve a gente, é quando um vírus passa de uma espécie animal para a espécie humana. E aí a gente tem uma zoonose, né? Uma doença zoonótica que, aliás, a maioria dos patógenos que nos agridem hoje em dia são zoonóticos, são vindos dessa passagem, desse spillover. E nós temos uma situação agora que a gente está tendo um aumento de spillovers. Isso foi absolutamente previsto, Potter já falava isso, Potter fala muito da ciência da sobrevivência, que a gente precisa pensar um conhecimento que leve a gente a sobreviver, porque senão nós vamos morrer de pandemias, nós vamos morrer de desastre natural, a gente vai morrer porque vai acabar com o nosso planeta. E o que a gente já sabe de spillovers é que eles têm muita relação com a manipulação muito agressiva do meio ambiente. Então, a gente tem que descobrir, sim, a ecologia do vírus, a gente tem que pensar no vírus não só aqui dentro da gente, os mecanismos que ele faz para agredir o nosso corpo, mas o porquê que isso está acontecendo. A gente tem que pensar das coisas de forma mais ampla, como que a gente consegue evitar que um troço desse aconteça de novo. Então, e não é simplesmente só, vamos limpar os mercados molhados, etc. É uma forma de pensar muito mais ampla do que isso. Então, desde 1940, a gente tinha um grande cientista falando isso, o cara que é médico, falando que a gente não pode pensar só na medicina. A gente tem que trazer conhecimentos de fora da medicina. A gente tem que trazer biologia, a gente tem que trazer ecologia, a gente tem que trazer filosofia, sociologia. E aí a gente vai ver, por exemplo, vários spillovers foram resolvidos no final das contas. Por exemplo, eu estou pensando aqui nos spillovers de Nipah, que teve em Bangladesh vários anos seguidos. Quem resolveu aquele spillover foram antropólogos sociais. Os epidemiologistas ficaram loucos, eles estavam tentando descobrir o porquê que estava acontecendo os spillovers, eles não conseguiam. Por quê? Porque eles precisavam entender os costumes daquela população. Então, quem resolveu aquele spillover foram antropólogos. E a gente precisa dessa congregação de saberes para conseguir resolver problemas complexos. A gente não vai resolver problemas complexos de forma simplista. E aí, estou acabando aqui que eu falei muito, mas a questão 5, que eu acho que é essencial do Potter, que ele fala dessa evolução para ele em 3 frentes, né? A biológica, que é mais ligada ao darwinismo, que a gente vai evoluindo ao longo do tempo, aí, exatamente porque o ser humano é esse sistema de controle adaptativo, né? Que tem esses elementos de desordem que o Potter fala. Então, a gente tem uma desordem tanto genética quanto em termos de ideias. Então, por causa dessa certa aleatoriedade, a gente consegue desenvolver inovações em nós mesmos, né? Então, a gente tem essa evolução biológica que é a mais demorada, é a mais difícil da gente sentir. E ele fala da evolução, e aí ele dá uma ênfase na evolução fisiológica e na evolução cultural, porque essas são as que a gente consegue controlar mais. O que é evolução fisiológica, para quem está ouvindo a gente conseguir entender, que não lê o livro, né? É essa evolução dos nossos corpos, que a gente pratica no dia a dia. Então, quando a gente faz exercício físico, a gente vai para a academia, a gente treina os nossos músculos, a gente ganha massa magra, a gente
faz maratonas, treina para uma maratona, a gente acaba desenvolvendo melhor o nosso fôlego. Quando a gente desenvolve o nosso corpo para conseguir aguentar questões de altitude, altas altitudes e baixa disponibilização de oxigênio, então a gente consegue adaptando o nosso corpo numa questão mais presente, uma coisa que a gente consegue sentir. Essas são as evoluções fisiológicas que ele fala. Não sei se a gente pode dizer de adaptações ou evolução propriamente, né? E que eu acho que é a grande chave aqui, é a evolução cultural. Que, por exemplo, eu acho que está muito ligado, aí já fazendo essa ligação com os autores e já encaminhando para o que você pediu de soluções, eu não tenho as soluções, mas Beauchamp e Childress diriam que essa questão da moralidade comum, e eles são super mal interpretados, né? Porque o livro deles, Princípios de Ética Biomédica, o pessoal pega aquilo e usa princípio abstrato, né? Que eles trouxeram princípios, né? Ali na esteira do relatório Belmont, que era um relatório feito pela Comissão Presidencial dos Estados Unidos, essa que foi extinta aí com o governo Trump, que eles queriam verificar princípios básicos existentes na sociedade para eles conseguirem legislar em cima daquilo, né? E ao mesmo tempo o Beauchamp, que ele era o relator, mas ele não era da comissão, né? Mas ele estava escrevendo o relatório, ele resolveu lançar esse livro aqui, abrindo um pouco mais o contexto. Então a ideia dele, quando ele juntou com o Childress, colega dele da Universidade de Georgetown, era estudar a moralidade comum. Então, assim, extrair princípios dessa moralidade comum. Então, o raciocínio era o contrário. O pessoal está usando os princípios de ética biomédica como usando princípios abstratos aqui em cima para resolver casos concretos. Isso, eles não concordam com esse tipo de visão do que eles estão dizendo. Eles estão fazendo o contrário. Eles estão querendo aqui entender qual é a nossa moralidade comum, e para isso eles extraíram princípios dessa moralidade comum. É um raciocínio, assim, a diferença do dedutivo e do indutivo, né? Eles estão vindo daqui de baixo querendo extrair os princípios para entender que moralidade é essa que a gente tem. E aí eu acho super interessante um comentário, acho que foi publicado na Lancet, já tem alguns anos, assim, do Savulescu, sobre o Julian Savulescu, né, bioeticista da Universidade de Oxford, mas ele é australiano, e que ele publicou sobre esse livro do Beauchamp e Childress, ele falando que o livro do Beauchamp e Childress veio em 1974, né, portanto 3 anos depois do livro do Potter, né, naquela história ali da bioética, também é um dos clássicos da bioética, né, os 2 livros juntos. E o Savulescu fala que é uma das ideias mais geniais que alguém já pôde pensar, porque a gente tem sim que organizar e entender qual é essa moralidade comum para a gente conseguir ver se ela está adequada, e é isso que o Potter fala também, se ela está adequada às nossas necessidades presentes e futuras. Necessidades de quê? Necessidades tanto de sobrevivência humana na Terra, quanto de melhorar a qualidade de vida para os seres humanos, pensar nesse bem social. Então, a nossa moralidade está preparada para o que a gente precisa, nesse mundo, para o que a gente precisa para sobreviver. Pensando aqui na pandemia, a gente já está vendo que a nossa moralidade está completamente despreparada. A gente está com uma moralidade individualista, né, muito calcada nesse sistema capitalista que não vai resolver um problema grave como o da pandemia. Um problema grave que pode, espero que essa não, acho que não, mas uma outra pandemia pode acabar com a humanidade se a gente se comportar dessa forma, se a gente não tirar nenhum aprendizado a partir disso, né? Então, passando já para o que eles propõem como soluções, né? Eu acho que a gente tem desde as soluções mais conservadoras, que eu me fio nelas, inclusive, assim, em questão de educação. Então, a gente vê que não são só assim, o público em geral que está pouco educado, são os profissionais de saúde, eles entendem muito de assistência à saúde, mas eles não entendem de ciência. Então, precisa sim ter uma educação generalizada à população, né? É muito fácil as pessoas caírem em fake news porque elas têm uma base muito fraca de conseguir interpretar essas evidências, também de conseguir interpretar dados. Então, a gente tem uma questão toda educacional de base, que eu acho que teria que mudar frontalmente. A gente tem questões que talvez sejam regulatórias também, de conseguir melhorar essas questões de, por exemplo, financiamento de pesquisa, quem vai financiar, a partir do quê? Colocar isso como prioridade dos estados. A gente viu agora que a gente não pode deixar tudo na mão, assim, claro que a indústria faz coisas maravilhosas, super úteis, fez vacinas agora pra gente, mas a vacina está dando lucro para eles, mas e quando for alguma coisa que a gente precisa que não esteja exatamente atrelada a lucro? Então a gente tem que pensar em formas de financiamento. Os estados não dão conta, a gente já tem
uma série de coisas, a gente tem uma série de mecanismos jurídicos interessantes hoje, né, fazendo esses fundos patrimoniais, enfim, pensar outras formas de financiamento para pesquisa. E tem soluções mais radicais. Então, por exemplo, o que Pearson e Savulesco, né, discutem aqui no Inadequado para o Futuro, que é uma questão que o Potter trazia assim, mais no fundo, mas que eles são muito mais radicais, né? Eles falam, olha, eles já estão numa conclusão bem mais pessimista. Eles falaram, a gente já falhou, a nossa moralidade já se mostrou inadequada e a gente já se mostrou inapto a alterar essa moralidade só. Eles acreditam muito na questão educacional também, eles acham que deve ser a mais importante, mas eles falaram, não está sendo suficiente. Por algum motivo, nem para as pessoas bem educadas, isso está movimentando ali. Então, eles partem para uma solução mais radical, que é inclusive pensar, aí assim, eu não vou dizer que eu defendo isso ou não, mas não deixa de ser interessante a discussão. Pensar em intervenções biomédicas para alterar a moralidade comum. Então, eles têm pesquisas, eles trazem pesquisas mostrando, por exemplo, uso de medicamentos, indo para fora do que eles falam, também não só medicamentos, mas você vê questões de... a gente já tem comprovado, por exemplo, um ímã grande do lado do cérebro pode alterar os julgamentos morais, mas eles viram que medicamentos conseguem alterar julgamentos morais. Então, eles estão pensando de uma forma, a gente precisa estudar isso, eles não estão falando para a gente tacar medicamento em todo mundo, mas eles falaram, a gente precisa estudar essas chaves, que isso pode estar no nosso futuro. Talvez a gente precise de algo que melhore a nossa moralidade, e que esse algo não venha só da gente, das nossas questões de conseguir educar, etc., melhorar, assim, nesse sentido, as pessoas, e eles explodem isso. Então, eles jogam isso num plano, que é o que Potter fala, pode ser uma ciência perigosa, só que eu já estou acabando, pode ser uma ciência perigosa? Sim, mas o Potter falou, a ciência perigosa vai ser sempre feita. Se você falar assim, não vamos mexer na genética porque é perigoso, a gente não sabe o que vai acontecer, o cientista vai fazer. O Potter fala isso, o cientista vai fazer. O que a gente vai ter que entender é a gente ter mais e mais conhecimento, mais e mais educação, para a gente saber o que a gente vai fazer com esse conhecimento. Então, assim, talvez a questão não seja proibir as pesquisas, por exemplo, proibir pesquisas de melhoramentos morais utilizando fármacos, que é uma coisa que pode ser perigosíssima mesmo, né? Pode ser altamente perigosa, mas a gente nunca vai impedir o ser humano de tentar conhecer melhor esse mundo que a gente vive. Então, acho que o que a gente tem que pensar, de novo, voltar no Potter e falar mais conhecimento, até para a gente conseguir utilizar melhor o conhecimento e conseguir, às vezes, acessar chaves de como que a gente pode melhorar até mesmo a nossa moralidade comum. Então, assim, falei muito. Henrique, você levantou a mão. Super interessante todas as suas colocações. Eu vou ser breve aqui e depois eu passo a palavra para o Dr. Marcelo para ele colocar uma questão para vocês duas. Mas eu gostaria de falar o seguinte, Márcia, eu teria algumas considerações sobre os pontos que você trouxe. Eu conheço o trabalho do Savulesco, realmente ele é disruptivo, para usar um termo da moda. Ele coloca provocações, ou ele tem uma linha de pesquisa que é interessantíssima, né, também para usar um termo positivo. Mas eu estou aqui na minha frente com um texto, né, do Luciano Floridi, que também é um pesquisador de Oxford, mas é italiano. E ele trabalha muito essa questão de ética e governança digital. Muitas das questões atuais passam pela realidade de que nós vivemos, como o Floridi coloca, né, numa sociedade informacional madura. Não existe mais vida online e offline. Existe on-life, é o que ele traz, né? Então, nós estamos on-life e na infosfera, que é essa estratosfera informacional, essa coisa inacreditável que nós vivemos hoje em dia, né? A quantidade de dados que nós geramos é uma coisa inimaginável, né? E o ritmo dessa evolução também é muito rápido. Além de vivermos na infosfera e termos um monte de questões aí super complexas, tem um outro ponto aqui, que
é aquilo que os sociólogos ou os antropólogos têm chamado de sociedade hipercomplexa. Eu acho que todos esses fatores precisam ser levados em consideração, né? E talvez eu, por ser de uma geração analógica, eu quando busco soluções, eu busco muito na educação. Eu acredito muito na educação como o principal mecanismo de transformação pessoal e social e de emancipação, a educação para a liberdade, como falava Paulo Freire. Eu acho que tudo passa por aí, né? Ontem mesmo você me mandou uma discussão de mudança de currículo médico, né, de matriz de graduação em medicina. Eu acho que a gente precisa rever várias matrizes